Olá pessoas, tudo bem? Precisamos falar sobre política. Sim, as eleições estão aí e a gente não pode ignorar esse fato tão importante. Afinal de contas, a decisão que a gente tomar agora nos afetará pelos próximos 4 anos, no mínimo. Os telhados, as antenas de TV tocam música urbana. Olá pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou Aaron Avelini e esse é o Papel Mágico. E sim, hoje nós vamos falar sobre política. Calma, gente, não vai ser um vídeo chato não, tá? Nós vamos só bater um papinho assim relaxado sobre o tema. Pode parecer um assunto chato, maçante, mas às vezes é importante a gente falar sobre coisas chatas e maçantes também, né? Porque afinal de contas, são coisas que afetam a nossa vida. Então, eu queria pedir encarecidamente que você assista esse vídeo até o final, porque aqui eu vou te dar alguns toques para você escolher aquele seu candidato, se você ainda está indeciso, ou para você pensar muito bem quem você vai votar, porque afinal de contas é a sua vida, é o seu rabo que está em jogo, hein? Este ano nós vamos escolher assim uma caralhada de pessoas que vão nos representar lá no poder, né? Aqui em Brasília, eu ia falar lá em Brasília, aqui em Brasília, porque eu moro em Brasília. Enfim, nós vamos escolher um monte de gente que vai para o Congresso ou para o Poder Executivo dos estados e também para o Poder Executivo do país. E isso não é pouca coisa não, gente. É muito sério, é um assunto muito sério que nós temos que pensar muito bem antes de fazer merda. Só para vocês terem uma ideia, esse ano nós vamos votar para deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital, no caso de quem mora aqui em Brasília, 2 senadores, um governador e um presidente. Então é gente pra cacete e a gente tem que pensar muito bem antes de votar nessas criaturas. Apesar de nós sempre nos preocuparmos com os cargos majoritários, ou seja, com o cargo para presidente e para governador, porque esses são os que ficam mais em evidência, são os que mais se comentam, nós não podemos esquecer que os nossos representantes no Congresso são extremamente importantes. Se você vota no presidente X e em deputados Y, ou seja, que as ideias não batem, é uma porta para a corrupção, porque aquele presidente uma hora vai ter que comprar aquele Congresso para conseguir aprovar algumas coisas. Por isso que quando a gente vai votar, a gente tem que pensar muito bem na tal da governabilidade e escolher senadores e deputados, mesmo que não seja do mesmo partido, mas que tenham ideias que estejam em sintonia com o do governador e do presidente que a gente escolheu também. Sem falar que é no Congresso que eles votam ou criam, né, as leis que vão governar as nossas vidas. Então é lá que se decide como que a gente tem que se comportar ou não pelo futuro afora. Então não é pouca coisa. Escolher bem o seu deputado, escolher bem o seu senador é algo muito sério. Aí você me pergunta, tá bom, Aro, então em quem que nós devemos votar? Não sei, a decisão é sua, cada um vota em quem quiser. Graças aos deuses nós vivemos num país democrático, onde cada um escolhe em quem votar. Que bom, e que assim seja para sempre, amém. Mas eu particularmente, quando vou escolher o meu candidato, eu geralmente faço uma checklist. Eu pego a pessoa por quem eu tenho alguma simpatia e vou observar a vida pregressa dessa pessoa. Ai gente, passou um mosquito. Tipo, eu vou puxar a ficha corrida do indivíduo, entenderam? Aí depois que eu faço a minha checklist, que eu observo as coisas que me são importantes e vejo se aquela pessoa que eu estou pretendendo votar também pensa nessa linha, aí sim eu decido o meu voto. Então, como é que eu faço a minha checklist? Vou dar um toque para vocês fazerem de vocês também. Em primeiro lugar, gente, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Não existe candidato perfeito, tá? Esquece. Perfeição não existe. Todo mundo vai ter seu defeito, todo mundo vai ter problema. Nós estamos lidando com seres humanos e seres humanos erram. Então, ok, já coloca isso na sua cabeça que porventura esse seu candidato ele vai ter um ou alguns defeitos. Mas você vai pelo montante. Então você observa, tá, se eu colocar na balança, os defeitos dele são menores do que as qualidades ou que as ideias políticas dele, beleza, então é menos pior. Eu começo analisando os candidatos assim, ó. Primeiro, candidato que eu jamais votaria nessa eleição. Sabe aquele candidato que chega na televisão e fala assim, precisamos investir mais em educação, segurança e saúde? Legal, né? Todos eles falam isso. Aí o que eu faço? Eu corro lá e observo se esse candidato votou a favor da PEC da morte. Lembra a PEC do congelamento? Então, como é que um ser humano, como é que um candidato vem me dizer na televisão que precisamos melhorar os investimentos em saúde, educação e segurança, se ele votou a favor de uma PEC que congela os investimentos, inclusive nessas 3 áreas, por 20 anos? Ou ele está agindo de má fé ou ele está mentindo. Então, em todos os casos, neca de pitibiribas. Filho, meu voto você não ganha. Ah, mas eu não sei se o meu candidato votou ou não. Procura na internet que você vai encontrar a lista de quem votou a favor dessa atrocidade, né? Porque eles votaram no congelamento em áreas
específicas, mas não votaram no congelamento das regalias deles. Então mostra que essa pessoa não é boa bisca, não. Ainda sobre candidatos que eu não aprovaria. Ele fala que vai defender o trabalhador, mas votou a favor da reforma trabalhista. Cínico, dissimulado, né? Candidato que defende a reforma da Previdência do jeito que ela está hoje. Por quê? Porque fala assim, precisamos cortar privilégios. Mas a reforma da Previdência do jeito que ela foi apresentada, ela só corta benefícios da população mais pobre e mais carente. Porque ela não mexe com os privilégios de deputados, não mexe com privilégios do pessoal do executivo, nem do judiciário, e também não mexe com os privilégios do pessoal lá das Forças Armadas. Então, vai ser a reforma da Previdência só para a população, só para o povo mais carente, para as pessoas mais pobres? Não vem não, violão, comigo não. Também não depositaria meu voto num candidato que votou pela reforma do ensino médio do jeito que foi apresentada, porque a reforma do ensino médio do jeito que foi aprovada no governo Temer, ela só prejudica os alunos de escolas públicas. Então, eu, como uma pessoa que trabalha em escola pública, não poderia jamais apoiar um tipo de reforma dessa, e muito menos apoiar o candidato que votou nessa monstruosidade. Agora, quais são os tipos de candidato que geralmente têm a minha simpatia? Quando eu estou escolhendo um candidato, eu observo se aquele candidato traz nas suas propostas, nas suas plataformas, defesas de assuntos que me são caros, assuntos que me são importantes. Por exemplo, uma pessoa que fica indignada quando percebe que no Brasil nós ainda temos salários diferenciados para mulheres e negros, mesmo quando essas pessoas estão exercendo a mesma função e têm a mesma formação que homens brancos. Então, uma pessoa que percebe essa injustiça, essa desigualdade, já é uma pessoa que tem minha simpatia. Aquele candidato que na sua plataforma apresenta políticas públicas para cuidar das pessoas menos favorecidas, das pessoas mais carentes. Porque, afinal de contas, nós vivemos num país onde a desigualdade social é enorme. Então, nós não podemos ignorar que é necessário que haja políticas públicas para equalizar essa disparidade entre pessoas ricas e pessoas pobres. E que tragam oportunidades para que as pessoas possam ascender socialmente e melhorar as suas condições de vida também. E óbvio, gente, que vai ter toda a minha simpatia aquele político que traz propostas para valorizar e para cuidar da população LGBTQI+, né? Ou para qualquer grupo minoritário, certo? Um político que percebe que os grupos minoritários precisam ser cuidados e precisam ter seus direitos garantidos. Nós não estamos falando de privilégio, gente, estamos falando de direitos, tá? Quando a gente fala de políticas para a população LGBT, a gente não quer privilégio, não quer... privilégio seria se, por exemplo, estivéssemos pedindo para não pagar impostos, né? Não queremos que a população LGBT pague impostos. A gente não está pedindo isso. A gente quer pagar nossos impostos, a gente quer cumprir com o nosso papel de cidadão, mas a gente quer uma contrapartida também. Queremos nossos direitos sociais garantidos. Não queremos depender da boa vontade de um juiz, de um promotor, de sei lá o quê, que vá pensar se a gente tem direito a isso ou não. Então, nome social, casamento igualitário, adoção, enfim... Todas essas propostas que são caras para a população LGBT ou para qualquer população minoritária, o candidato tem que defender também. Então você vai falar o seguinte, Ari, então quer dizer que as mulheres devem votar somente mulheres e as bichas devem votar somente bicha? Não necessariamente, gente. Nós temos que votar em pessoas que pensam nesses grupos, pessoas que defendem propostas para ajudar esses grupos que são menos favorecidos. O fato de ser mulher ou de ser viado não quer dizer que a pessoa seja boa, não. O que mais nós temos por aí são mulheres machistas, infelizmente, e bicha homofóbica também, tá? Então o fato da pessoa ser LGBT não quer dizer que ela esteja lutando pela categoria. Antes de ser mulher ou ser LGBT, tem que se observar se essa pessoa tem algum projeto, tem políticas ou é militante numa causa que defende esses grupos. Tá certo? Se a gente puder juntar as duas coisas, né? Uma mulher extremamente consciente do papel feminino e uma bicha totalmente voltada para os movimentos LGBTs, melhor ainda. Se não for o caso, não tem problema nenhum você votar num homem que perceba que as mulheres têm seus direitos, ou você votar num heterossexual que tem simpatia pelo movimento LGBT também, ok? Também observa aquele candidato que, ao propor reformas, ele propõe reformas de verdade. Reformas essas que combaterão os privilégios. Por que o pessoal do judiciário, né, juízes, promotores, tem que ter tantos privilégios? Além de um salário altíssimo, por que eles têm que ter tantas regalias? O que a gente gasta, gente, no Brasil para bancar auxílio, moradia para juiz que ganha, sei lá, 40 mil reais. Então, assim, esses juízes já ganham muito bem. Com um salário de 40 mil reais, a pessoa não
precisa de nenhum subsídio a mais, tá? Então, ele deveria ganhar esses 40 mil reais e se vira com esses 40 mil reais. A gente ganha, sei lá, 2 salários mínimos, a gente tem que se virar. Então, por que que eles têm que ter esses privilégios? Auxílio moradia, auxílio escola, auxílio paletó, auxílio puta que pariu. Ah, tem essa paciência, né? A mesma coisa no legislativo. Por que que deputados com aqueles salários exorbitantes têm que ter tantos auxílios? Vamos cortar privilégios? Vamos. Então, vamos começar por onde, de fato, tem que ser cortado. Por que que filha de militar tem que receber pensão pro resto da vida? Ela que vai trabalhar, né? Ela que vai procurar pelo seu. Então vamos acabar com os privilégios de quem tem privilégio e não da grande população, da grande massa. Outra coisa que para mim também é muito importante, aquele deputado que defende o Estado laico. Eu tenho horror a político que mistura religião com política. Afinal de contas, já dizia a Bíblia, né? Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então se a pessoa é religiosa e ela começa a misturar religião com política, cai fora, fuja. Mesmo porque se você for pesquisar, você vai perceber que a bancada da Bíblia lá no Congresso, a bancada religiosa, foi considerada a mais faltosa, a mais corrupta e a menos eficaz. Já é um bom motivo pra gente fugir desse tipo de pessoa. Usou título religioso, é pastor, é padre, é pai de santo, é o caralho a quatro? Não votem. No mais, meus amores, façam uma pesquisa sobre aquela pessoa na qual você pretende votar. Observa quem é essa pessoa, tá? Dá uma esmiuçada na vida dela. Se for aquela pessoa que fica, eu estou lá para defender a família, já tem um pezinho ali no falso moralismo, eu já fico meio desconfiado. E evitem votar em religiosos, evitem votar em fascistas, evitem votar em pessoas que não acreditam na democracia, que a gente tem que lutar por ela, pela democracia. E mais, hein? A nossa vida não acaba com o voto. Depois da eleição, nós ainda temos que acompanhar a vida daquelas pessoas. Você ajudou a eleger determinado candidato? Acompanhe a vida dessa pessoa depois que ela for eleita. Entra no site do Congresso, procure informações pela internet para ver como é que aquela pessoa está trabalhando, ou se aquela pessoa está trabalhando, porque tem gente que fica lá 30 anos, né, e aprova um projeto, 2, e olha lá. Então, observa o que essa pessoa está fazendo, se ela está cumprindo com o prometido. Nós hoje temos canais para isso, você pode acompanhar pelo próprio site do Congresso, você vê os projetos apresentados. Existem um monte de sites especializados em fiscalizar a vida dos nossos deputados e senadores. Continue acompanhando a vida dessa pessoa que você ajudou a eleger. Sejamos eleitores críticos e conscientes. E no mais, meus amores, vote com consciência, vote certo, vote por um país cada vez melhor, mais justo, mais igualitário e mais democrático. Então é isso, meus amores. Eu falei que o vídeo não ia ser chato, era só bater um papinho. Eu espero que vocês façam excelentes escolhas. A semana que vem nós vamos votar maravilhosamente bem. Que a gente encontre um rumo, não é verdade? Beijinho pra vocês, até a próxima, fui!